Olá pessoal, neste vídeo eu preparei um exemplo de aplicação do problema de mochilas múltiplas à logística, mais especificamente ao transporte de produtos. Então a gente quer decidir quais produtos a gente vai entregar num determinado cliente. Então vamos dar uma lida aqui no enunciado. Então imagine que você é o responsável pelo setor de logística de uma empresa de móveis e precisa entregar diversos itens em um importante cliente. Contudo, você só tem 3 caminhões para realizar essa entrega, sendo 2 com 6 metros cúbicos de volume e o outro com 8 metros cúbicos de espaço interno. Como os itens eles têm tamanhos variados, né? Então imagina a seguinte situação, a gente tem que pôr vários itens dentro desse caminhão e cada um tem um formato e um tamanho diferente. Então é fácil a gente imaginar que não dá para ocupar todo o espaço. Então se eu tenho 6 metros cúbicos, eu não vou conseguir encaixar tudo para ocupar exatamente os 6 metros cúbicos. Então a gente utiliza uma seguinte estimativa. Historicamente, você sabe que é possível ocupar 80% do espaço com os itens que você transporta. Então você sabe que não dá para ocupar tudo, mas historicamente 80% você sabe que é tranquilo. Então esse valor a gente vai utilizar para determinar quanto de espaço realmente a gente vai conseguir utilizar nos veículos. Olhando os itens que precisam ser transportados, aqui eu coloquei um pedacinho da tabela que a gente vai resolver, mas a gente vê que são 30 itens. E se a gente somar todos os volumes dos 30 itens, não dá para levar nos 3 caminhões que a gente tem. A gente precisa escolher quais itens levar de forma a maximizar o valor total que o cliente pagará pelos itens entregues. Então olha só, aqui cada item tem um volume e um valor de venda. Então como eu não vou conseguir entregar tudo que o cliente pediu, eu vou entregar aquilo que vai maximizar o que ele vai me pagar. Bom, então agora vamos para o Excel para a gente resolver esse exemplo. Aqui nós temos os dados dos 30 itens que a gente precisa escolher e eu coloquei aqui uma cópia do modelo que a gente já estudou só para auxiliar na implementação aqui da planilha. Eu só gostaria de ressaltar que essa restrição de capacidade ela vai ter que mudar um pouquinho por conta daqueles 80% que a gente falou lá no slide e já eu vou mostrar para vocês como que essa restrição ficaria no modelo formal. Bom, então repetindo o que a gente já fez em vídeos anteriores, até vou deixar aqui um link explicando como que a gente resolve um problema de mochilas múltiplas, mas a gente sempre começa pela variável de decisão e aqui como a gente tem 3 veículos, então a gente pode considerar que cada veículo é uma mochila, então eu vou chamar aqui de V1, V2 e V3, sendo os 3 veículos que eu preciso escolher. Então eu só vou fazer algumas formatações aqui para a gente conseguir enxergar melhor a solução. Então aqui eu tenho todo o espaço das variáveis x e j. Então para cada um dos 30 itens e 3 veículos eu tenho uma variável aqui que vai ser binária. Eu só gostaria de destacar que esse problema é bem maior que aquele que a gente resolveu no outro vídeo, porque aqui nós temos 90 variáveis. É um problema já com tamanho significativo. Bom, então implementando aqui, a gente vai implementar de capacidade por último, mas as outras são do mesmo jeito, né? Então essa daqui, por exemplo, que é para garantir que o item só vai estar em um veículo, então só lembrando que a gente implementava assim, né? A gente faz aqui uma nova coluna de soma, tá? Eu só vou colocar aqui para limpar a formatação e aqui a gente faz a soma desses 3 valores e assim nós temos aqui para cada item eu estou somando as variáveis daquele item e aí eu depois vou falar para o solver que tem que ser menor ou igual a 1. Porque daí sim, ou ele não está em nenhum veículo, ou ele está no máximo em um veículo. Então aqui a gente tem esse primeiro conjunto de restrições já implementado. A gente pode implementar também a função objetivo. Vou arrastar um pouquinho para cá para liberar um pouco de espaço. E para implementar a função objetivo, vamos chamar aqui de valor total, nós vamos também fazer da mesma forma que foi feito no exemplo anterior, em que eu fiz um somar produto dessa coluna aqui, para saber quais itens estão sendo levados, independente do veículo, pelos valores de venda. Então agora, se eu colocar valores aqui, deixa eu só fazer uma formatação condicional aqui, para destacar onde está igual a 1.
Então, se eu colocar alguns valores aqui, vocês vão ver que ele já atualiza o valor total da solução. Muito bem, então o que falta agora? Falta a gente fazer a restrição de capacidade. Lembrando que a gente tinha 2 veículos com capacidade 6 e um de capacidade 8. Só que dessa capacidade, a gente não consegue usar tudo. A gente tem que multiplicar por um fator que a gente escolheu ser 80%, porque analisando o histórico da empresa, 80% é um valor seguro. Atentem-se, porque dependendo da situação, vamos supor que fosse um tipo de produto que tem um formato muito ruim de encaixar, talvez 80% fosse muito, aí vocês poderiam reduzir para 70%. Né? Então essa estimativa ela acaba sendo um parâmetro do problema, como se fosse um valor que a gente vai utilizar para fazer essa aproximação de perda de espaço quando a gente tem que encaixar os itens e eles não encaixam perfeitamente. Tá? Então, esse 80% eu queria que vocês entendessem que é um parâmetro do problema, uma coisa que a gente já sabe antes e que eu vou usar esse valor para resolver o modelo. Então, eu vou colocar aqui esse parâmetro. Então, eu vou colocar aqui taxa de ocupação e aqui eu vou colocar 0,8. E para implementar essa restrição, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, nós vamos fazer parecido com o exemplo anterior, só que vai ter uma linha a mais. Então aqui eu vou colocar volume usado. Então aqui a gente vai ter tanto de volume que realmente foi utilizado, que seria esse lado aqui, o lado esquerdo da restrição. Aí aqui a gente vai colocar o volume nominal, ou vamos colocar até aqui capacidade nominal do veículo. Aqui a gente vai colocar o fator. Só vou escrever direitinho aqui, fator. E aqui a gente vai colocar a capacidade efetiva, que é quanto ele realmente tem de capacidade disponível. O fator, a gente vai considerar o mesmo. Vou colocar aqui então esse 0,8 e vou travar esse valor apertando o F4. Vou colocar o mesmo para todos os veículos. Tá? A única coisa que agora a gente vai fazer de diferente é que a capacidade efetiva vai ser a capacidade nominal vezes esse fator. Então, o veículo 1 tinha capacidade nominal de 6, o veículo 2 também 6, porque a gente tinha 2 de 6 e 1 de 8. Então, quer dizer que a capacidade efetiva vai ser a nominal vezes esse fator. Então, é como se aqui embaixo agora a gente tivesse quanto de capacidade de fato eu tenho nos veículos, considerando aquela perda que eu vou ter, porque eu não consigo encaixar tudo perfeitamente. Percebam que isso daqui seria uma mudança muito básica aqui nessa restrição, que ficaria dessa forma aqui, em que eu estou multiplicando o CJ por um fator que representa a taxa de ocupação. Então seria só essa mudança no modelo formal para a gente acomodar essa alteração aqui do problema. Né? Percebam que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a capacidade nominal, que é o CJ, vezes o fator. Bom, então o resto é igual, porque o volume usado é só a gente fazer o somar produto para cada veículo. Então eu faço somar produto das variáveis do veículo, ponto e vírgula, e os volumes dos itens. Então, na hora que eu for replicar essa fórmula, eu só preciso travar os volumes. Então, aperto o F4 aqui, arrasto para cá, e aí a gente vai ver que para o veículo 2 ele só está pegando os x e j do veículo 2 e para o veículo 3 a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui alguns valores 1, vou colocar alguns valores só para testar. Então, a gente vê que ele já atualiza o volume usado, ele atualiza o valor total da solução, e aí a gente só precisa agora preencher o solver. Então vamos lá. Vamos em dados, solver. Eu vou usar o solver do Excel para modelar, mas depois eu vou resolver no OpenSolver, tá? Então o primeiro passo vai ser a gente colocar aqui o objetivo, que está nessa célula do valor total. Eu quero maximizar. As células variáveis são essas em azul, então vou selecionar todas elas. E as restrições são, primeiro,
todos os itens têm que estar em no máximo um veículo, então todos esses valores têm que ser menor ou igual a 1, que seria essa restrição aqui. Aí aqui as capacidades, então a gente vai falar o seguinte, o valor usado, aliás o volume usado, tem que ser menor ou igual à capacidade efetiva, depois que eu multipliquei pelo fator. Então mais uma vez, eu falei que essa linha tem que ser menor ou igual a essa daqui. E por fim, só falta a gente dizer para o solver que todas essas variáveis são binárias. Então eu vou colocar o bin aqui, dá OK. Então se a gente colocar aqui o LP simplex, né, a gente tem um problema linear, vamos só conferir, maximizar o objetivo, todas as restrições. Eu nem vou clicar no resolver aqui, tá? Aliás, vamos até clicar para ver o que acontece. Então acontece aquilo, ele fica aqui tentando resolver, mas dificilmente ele vai convergir. Quando acontecer isso, é só apertar ESC, tá? Vocês apertam ESC algumas vezes, tá? Não vai ser na primeira, e fala para ele parar. Aí cancela, ok. Como o modelo já está implementado no solver do Excel, então ele também já está implementado para o OpenSolver. A gente nem precisa clicar aqui no Model, a gente pode vir direto no Solve. Então eu vou clicar aqui no Solve. E pronto, resolveu. Ele só mostrou essa caixa de diálogo falando de atualizações. Então, para ele mostrar mais, eu vou marcar aqui para buscar updates automáticos e vou dar OK, tá? Para ele não mostrar mais. E aí a gente tem a solução ótima. Rapidamente, o OpenSolver consegue resolver esse tipo de problema bem rápido. E o valor que otimiza é R$ 3.184. E as capacidades aqui a gente não conseguiu usar tudo que estava efetivo, mas vocês podem ver que ficou bem próximo. Então ele chegou numa solução muito boa, com uma boa utilização do veículo. Tá? Então a gente sabe quais itens tem que ir em cada um dos veículos para a gente chegar nesse valor, que é o maior valor possível. Bom pessoal, então era isso, é um exemplo muito mais elaborado, tá? Espero que vocês tenham entendido e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até mais!